Fala galera tricolor, a gente está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. É uma pena que a gente não pode fazer live ainda, porque ia ser muito legal trocar essa ideia com vocês acerca de tudo que vem acontecendo. Inclusive, é uma espécie de satisfação das livezinhas que a gente vinha fazendo aqui nos últimos tempos aqui no nosso canal, né? Não só na livezinha, mas também no Fluent em Flu. De tudo que está acontecendo hoje, sobretudo no TJD. Hoje foi um dia de muito movimento. Eu gravei um vídeo mais cedo hoje, praticamente de manhãzinha, né? Falando acerca da denúncia que o procurador André Valentim, vai oferecer contra o Fluminense. Eu ainda não vi se essa denúncia foi oferecida ainda em relação ao caso do racismo. Teve também um requerimento, uma medida cautelar que o próprio procurador falou para a FERJ não autorizar o envio da taça, troféu da Taça Guanabara para a Volta Redonda, para o jogo entre Fluminense e Resende. E também essa questão de, finalmente, a abertura de inquérito para que se apure também os supostos cânticos homofóbicos. Por que a gente trata como supostos? Porque até que seja provado, a gente tem que tratar como suposto. Pelo menos a lei do Brasil é assim. Você é inocente até que se prove o contrário. Pelo menos em tese deveria ser assim. Então vamos começar do princípio. O Alberto Valentim vai oferecer essa denúncia. Há pouco eu entrei no site do TJD, a gente não tem a confirmação de que essa denúncia foi oferecida em relação ao caso da injúria, suposta injúria racial contra o Fluminense. Mas eu já conversei com vários especialistas em direito desportivo e todos me tranquilizaram, falando no sentido que o Fluminense não corre o menor risco de perder pontos, que se for condenado o Fluminense vai ter apenas uma multa, porque o caso é inconclusivo, não dá nem a denúncia sequer merece prosperar enquanto medida judicial por conta da fragilidade das provas que ela está sendo sustentada. Tem um laudo pericial de um perito contratado pelo Flamengo que diz que é possível ouvir a palavra macaco, e um outro laudo de 29 páginas. Por que eu insisto nas 29 páginas desse laudo que foi apresentado pelo Fluminense? Porque a perita Valéria Leal, ela discorre tecnicamente o porquê que não foi possível conseguir afirmar que a palavra macaco foi proferida. Ela fala que é inconclusivo. Essa perícia, inclusive, não foi para confrontar a perícia contratada pelo Flamengo. Ela foi contratada para que se pudesse identificar da onde partiu esse suposto grito, se foi da oeste inferior, da oeste superior ou até mesmo dos camarotes, e também tentar identificar esse suposto infrator. A perícia então falou que é impossível identificar a origem do grito, da onde ele surgiu, e também aproveitou para apontar que é inconclusivo, que não se pode afirmar, isso tudo discorrendo em 29 páginas, que houve a palavra macaco proferida nesse sentido, nesse processo. Portanto, a presidente do tribunal, Renata Mansur, ela indeferiu essa medida cautelar pretendida pelo procurador André Valentim, e a taça vai viajar para a Volta Redonda. O Fluminense agora tem que fazer seu papel. A gente vai falar do time mais tarde nesse vídeo ainda, mas o Fluminense tem que fazer seu papel e pode sim erguer, sair comemorando o primeiro título do ano, né? É título sim, pode comemorar sim. A gente vai comemorar, vai ficar feliz, a gente só não vai ficar satisfeito. A gente quer mais, a gente quer o estadual, a gente quer a Libertadores, a gente quer tudo. Mas dá pra ficar feliz sim, dá pra você comemorar sim. Pouco se importa esses fiscais aí de felicidade alheia, ou fiscais de títulos, enfim. A internet tá ficando muito chata, tem muita gente que se acha dono da razão. Mas em relação à abertura de inquérito contra o Flamengo, para que seja apurado esses supostos gritos de homofóbicos. Na verdade, o inquérito não é contra o Flamengo, né? É para apurar os supostos gritos homofóbicos proferidos para a torcida do Flamengo num vídeo que foi encaminhado nesse e-mail. Aliás, esse e-mail encaminhou esse vídeo e alguns links da matéria. A gente sabe que esse e-mail foi encaminhado dessa forma. Enfim, né? Um jornalista e um advogado encaminharam esse e-mail, assinaram juntamente esse e-mail, uma petição, na realidade, uma carta, um requerimento, pode dar o nome que você quiser, pedindo esclarecimentos acerca desses acontecimentos, quais seriam as providências que o TJD iria tomar dentro daquilo que lhe é possível, que cabe ao TJD se manifestar acerca desses acontecimentos que são tão graves quanto o caso da injúria racial. E aí a gente obteve hoje, finalmente, a resposta da presidente do Tribunal de Justiça Desportivo, a doutora Renata Mansur, que acatou essa notícia de infração e determinou a abertura do inquérito. E agora vai ter que ser conduzido esse inquérito. Eu espero que, sinceramente, a gente vai continuar fiscalizando para saber como é que está sendo conduzido esse inquérito lá dentro do TJD. A gente é pequenininho, mas a gente sabe o que a gente é capaz de fazer. Queria, inclusive, agradecer vocês aí todos pela confiança e por estarem junto conosco, sempre
para esclarecimento dos fatos. Eu não sou contra, pelo contrário, a abertura de inquérito contra o Fluminense para apurar a injúria racial. Tem que apurar sim, continuo sendo a favor da chegada do Ministério Público nessa situação para que se apure essa possível injúria racial. Também sou a favor da chegada do Ministério Público para que se apure essa homofobia, porque ambos são tipificados no Código Penal e fogem da esfera desportiva. A gente já falou por algumas vezes que o Fla-Flu acabou no apito do juiz. O árbitro lá apitou 1-0 Fluminense, acabou o Fla-Flu. Agora a gente está falando de uma questão de sociedade, uma questão realmente que transcende o esporte, que merece a atenção de todos nós jornalistas. É uma pena que a grande mídia não dá mais holofote para isso, como dava antigamente, como sapateou em cima da cabeça do Fluminense, né? O André Rizek e todo o pessoal do Sport TV. Que decepção, inclusive, era fã do André Rizek, gostava do trabalho dele, gostava do trabalho de alguns jornalistas do Grupo Globo. Decepção total. Pararam de falar sobre a injúria racial, pararam de falar sobre o laudo pericial que é inconclusivo, e não se fala mais sobre a injúria racial, não se fala mais nem sobre a injúria racial, que é um caso importantíssimo, e nem agora sobre a questão da homofobia também. O inquérito foi aberto e a gente vai tentar acompanhar passo a passo da evolução, da apuração dos fatos. A intenção que a gente tem com tudo isso, galera, é esclarecer os fatos. E aí sim, se for identificado um infrator ou infratores, se couber punição para um indivíduo, para um grupo de indivíduos ou para o clube, que assim seja feito. A grande pergunta que se faz hoje na realidade não é só em relação à abertura do inquérito. É por que demorou tanto para abrir esse inquérito? Por que se demorou tanto? Por que precisou de uma força externa, de um jornalista, de um advogado, precisarem encaminhar um e-mail com os links das matérias da época, com o vídeo que foi postado inclusive por torcedores do Flamengo na época, para que o TJD se manifestasse? Será que não está na hora de pensar um pouco mais com a razão e deixar o coração de lado ali na Procuradoria do TJD? Será que não está na hora do André Valentim deixar o seu cargo para algum advogado mais competente que traga essa razão que é tão importante e fundamental para o bom andamento do poder da Justiça Desportiva Estadual? Fica essa nossa grande pergunta. Agora, nosso papel vai ser continuar fiscalizando e não tenham dúvida que a gente vai continuar, enfim, fazendo o nosso papel, fazendo a nossa parte aqui, para o bem da verdade. Para o bem da verdade, doa quem doer. Repito, se tiver que ser punido o Fluminense por conta de uma constatação que houve de fato uma injúria racial, que assim seja. E se tiver que ser punido o Flamengo porque houve a constatação dos cânticos homofóbicos, que assim seja também. A verdade tem que prevalecer, a regra tem que ser para todo mundo. Não pode haver predileção por conta de paixão clubística. Não no Tribunal de Justiça Desportiva. Falar um pouquinho então do Fluminense. O técnico Abel Braga comandou agora à tarde o último treino antes do jogo contra o Resende e vai mandar a campo um time alternativo. É difícil a gente discutir agora quem é que o Abel vai escalar, mas provavelmente vai ser o time que entrou contra o Vasco. A exceção é não se sabe ainda se ele vai colocar o Cano em campo ou não, devido ao jogo da Libertadores, que também teve novidade, mudou de data. Amanhã então o Fluminense às 4 horas encara o Volta Redonda, com aquela escalação que a gente viu aí diante do Vasco, né, com o Marcos Felipe, o Samuel Xavier, o Manuel, Lucas Claro, Pineda, o Wellington deve voltar para o jogo também, assim com o Martinelli, o Ganso e o Nonato. Na frente o Arias deve jogar, e aí vamos ver quem é que ele vai colocar, quem é que o Abelão vai colocar na frente. Se vai vir com o Cano realmente, se vai vir com o William Bigode, qual vai ser essa formação do ataque do Abel, até porque o Abel, a gente já vê alguns colegas aí apurando qual é a escalação do Fluminense. O Abel tem surpreendido a gente de vez em quando. Vamos ver qual vai ser a surpresa do Abelão para amanhã. Lembrando que o Flu tem 24 pontos, o Flamengo tem 20 e o Vasco tem 19. Se o Fluminense empatar e o Flamengo também empatar na rodada, o Fluminense também já é campeão carioca, desde que o Vasco empate também. Flamengo perder, Vasco perder, Fluminense perdendo também, o Fluminense é campeão da Taça Guanabara, perdão. E agora, se vencer, vai a 27 pontos, ninguém alcança o Fluminense. A gente sai do Raulino de Oliveira gritando: é campeão! Em relação ao jogo da Libertadores, o jogo que estava previamente marcado para o dia 8, na terça-feira, e a volta no dia 15, também terça-feira que vem, lá em Assunção, primeiro jogo no Newton Santos. O check-in já foi aberto, as vendas já estão abertas. Entre no site do Fluminense para você saber como adquirir o seu ingresso. Tá me parecendo que o setor leste já está começando a esgotar, então corre atrás aí para você não ficar de fora da festa. Enfim, o jogo foi transferido para quarta-feira a pedido do próprio Olímpia, que joga no domingo. Na verdade, seria desumano fazer com que os jogadores jogassem no domingo e depois na terça-feira, sobretudo em outro país. Então o jogo do dia 15 passou para o dia 16 e o jogo do dia 8 passou para o dia 9. Portanto, nessa próxima quarta-feira, aí o Abelão vai ter domingo, segunda e terça para trabalhar a equipe que vai encarar o Olímpia. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que todos tenham curtido mais esse vídeo.
aproveito para pedir para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, deixa seu like aí e ajude a gente a seguir em frente, a seguir adiante com esse nosso trabalho. Fechou? Beijo no coração, fiquem com Deus. A gente vai se falando aí. Tchau, tchau.